Boa tarde, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Código Carioca, o primeiro episódio. Meu nome é Regina. Meu nome é Irving. Boa tarde, bom dia, boa noite. Seja lá a hora que você está assistindo esse episódio. E hoje com um convidado muito especial, uma empresa muito especial, a empresa Neo4j, líder em grafos. E a gente vai conversar um pouquinho com o Eliezer, diretamente de São Paulo, convidado, agora está aqui no Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, Eliezer. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que vocês estão vendo. Meu nome é Eliezer Zarpelão, sou engenheiro de soluções da Neo4j. É um prazerzaço estar aqui no Rio, né, gravando com vocês, e obrigado pela oportunidade de estar aqui. Pô, nós que agradecemos. Então, como primeira pergunta, eu queria que você falasse um pouco sobre sua trajetória profissional, né? E sua relação com a Neo4j, mas antes de falar disso, eu queria que você falasse como pronuncia, porque tem muita gente que tem essa dúvida, é Neo4j ou é Neo4j? Verdade, verdade. Eu falo Neo4j, mas tem gente que fala Neo4j, tem gente que fala Neo4j, depende do sotaque, depende do país que o pessoal fala, mas eu acredito que a pronúncia mais correta seja Neo, porque até para dar um spoiler já, a origem do Neo4j é o Neo do Matrix. Sensacional. Então, tanto que a linguagem que a gente usa é o Cypher, que é o vilão do primeiro filme. Meu Deus! A biblioteca que a gente tem chama Apoc, porque é o cara do primeiro filme também. O fundador era viciado em Matrix. Notas. Então, só de curiosidade, então acredito que o mais certo seria o Neo aí, por causa do Neo4j. Nossa, sensacional. Engraçado, quando eu tirei a certificação, eu usava, né, a biblioteca Apoc. Apoc é o caraca, de onde veio esse nome, cara? Tiraram da onde Apoc? O que significa? E eu tentei pesquisar, achei que era uma função específica, alguma coisa de literatura. Não, é Matrix. Se você olhar na documentação, tá lá Awesome Procedures Over Cypher, alguma coisa assim. Eles deram um jeito de encaixar uma nomenclatura, mas é por causa do cara. Sensacional! E conta um pouco pra gente da tua trajetória. Legal, vamos lá. Apesar de, né, não parecer, mas eu tô mais de 23 anos na área de tecnologia, eu comecei bem novinho mesmo. Caramba, legal. Eu comecei fazendo um curso técnico de processamento de dados lá no Colégio Técnico da Universidade de Campinas, da Unicamp. Depois eu fiz faculdade na USP, em São Carlos, Sistema de Informação. Fiz especialização na Unicamp, em Engenharia de Software. Já tive, assim, a minha trajetória é bem fluida, assim, eu já fui desenvolvedor web, de programar em ASP clássico. Fui arquiteto de software, arquiteto de solução, trabalhei em pré-venda, trabalhei em multinacionais como, né, a própria Neo4j, como a Vanad. Já tive a minha empresa, a Zarp System, já tive, né, é uma empresa que ainda existe, meu irmão continuou tocando. Pô, que maneiro, já fui funcionário público, já trabalhei como funcionário público na Unicamp. Que trajetória! Já trabalhei como professor de faculdade particular, fui coordenador de curso particular. Então, assim, a trajetória que eu tenho é bem ampla, e eu acho que isso é bem legal, assim, trouxe uma experiência muito bacana, né? Então, eu consigo navegar bem, né, entre esses mundos. E eu vim parar na Neo4j, né? O primeiro contato que eu tive com a Neo4j foi uma das disciplinas do mestrado da Unicamp, que um professor, né, falou assim, duvido que alguém resolva esse problema com grafo. E quem me conhece sabe o que ele falou, duvida, assim, parece que mexe com o brilho. Assim, não, isso aqui eu tenho que fazer. Eu vou provar, pode deixar. E era uma análise de um jogo de futebol, assim, de posicionamento de jogadores numa partida de futebol. Era um exemplo, era uma coisa bem X, assim. Mas era um problema bem bacana, assim. Tinha um grupo de pesquisa que já trabalhava com algumas coisas de grafo. Foi o primeiro contato que eu tive com o Neo4j na época. Isso em 2016, né? Não era uma ferramenta robusta igual hoje. E depois de um tempo, o Zé Machado, que hoje é diretor de pré-venda da Neo4j, a gente fez faculdade junto em São Carlos. E ele me chamou para trabalhar na Neo4j. Faz 2 anos aí que eu tô como engenheiro de solução, né? Vim como pós-venda e hoje eu tô como engenheiro de solução sênior. Que legal. E para quem não sabe, o Zé está aqui, né, no evento. Sim. Que a gente está gravando podcast, daqui a pouquinho vai ter um evento com a Neo4j aqui no Rio de Janeiro, no Arca Hub, com o Código Carioca. E só para fazer um complemento, que é uma dúvida mesmo, o que te motivou a mudar, né, de tantos caminhos, né? Você já foi professor, funcionário público, abriu empresa,
voltou para o mercado tradicional, né, que a gente chama, porque no código nós temos muitas pessoas que têm uma trajetória assim, similar, que vão para várias áreas. Eu acho que assim, uma motivação que eu sempre tive isso bem claro, assim, que não é você fazer todo dia a mesma coisa que vai te deixar sênior. Então, se você fizer todo dia a mesma coisa, você vai ser sênior naquilo. Então, assim, se colocar a pessoa para fazer uma outra coisa diferente, ele não vai ter essa flexibilidade. Então, isso, né, me trouxe esse ganho, né? Eu já sabia desde o começo da minha carreira que eu queria ter essas experiências diferentes, né? Teve, claro, né, oportunidades que eu aproveitei ali ao longo do caminho, mas hoje eu percebo, assim, que essa pluralidade, assim, na minha carreira me trouxe um benefício, assim, que eu consigo navegar bem entre vários mundos diferentes. Então, isso eu acho que é algo que passa um tempo depois que eu estou ali, né, de 2 anos ali numa certa posição, eu falo assim, não, eu vou mudar porque eu sei que se eu ficar muito tempo aqui, eu sei que eu vou ficar muito bom. Eu gosto de falar que a carreira o pessoal fala muito em carreira em Y, em T. Eu falo que a carreira uma vez eu ouvi alguém falando que era carreira em tinta escorrida. Que é quando você passa um pincel assim para pintar uma parede, algumas gotas elas vão mais fundas, algumas gotas não vão muito, mas você tem aquela cobertura, tipo, então eu tenho essa vivência em várias áreas. Sim. Uma coisa ou outra eu tenho um conhecimento mais profundo, então, né, seja em grafo, seja por exemplo, eu trabalhei com Apache NiFi. Eu virei referência de Apache NiFi no Brasil, né? Fundei a comunidade de Apache NiFi, né, que hoje tem mais de 400 membros. Então, assim, alguma coisa ou outra, assim, eu tenho um conhecimento mais profundo. Tem algumas coisas, claro, que eu tenho ali um conhecimento superficial, mas eu falo que é suficiente para não ser enganado. Então, eu acho que isso que então, é legal para o pessoal falar, o que é isso aqui? Fala, não, eu sei pelo menos, né, se é de comer ou de passar no cabelo. Então, eu acho que isso é importante para o desenvolvimento da carreira. Né? Com certeza. Agora, eu queria que você falasse um pouco mais, né, sobre a Neo4j. O que a Neo4j e o que vocês fazem atualmente? Legal. Contar uma historinha aqui, né, bem sobre o que é grafo, né? Então, tem muita gente que, né, às vezes aprende na faculdade teoria de grafos. Sim. Eu gosto de brincar que se eu pergunto para a pessoa se ela sabe o que é grafo, se dá uma tremida no olho da pessoa, porque ela teve teoria de grafos na faculdade. Que é algo que geralmente traumatiza as pessoas. Me traumatizou quando eu fiz, porque o ano que eu fiz teoria de grafos foi o ano que saiu a primeira versão, a primeira release da Neo4j. Então, assim, não existia a parte prática de grafos, um banco de dados em grafo, né? Então, o grafo é uma teoria matemática de mais de 300 anos, que é justamente de você modelar um cenário, né? É um modelo matemático que você tem ali na matemática, eles chamam de vértices e arestas. Sim. E a gente que chama de nós e relacionamentos. Sim. Então, o que a Neo4j fez foi pegar esse conceito, né, de vértices e arestas, né, as bolinhas e como estão conectadas, e transformou isso num banco de dados. Então, a gente armazena o nosso dado dessa forma de grafos. Então, é um armazenamento nativo em grafo. Então, a gente não armazena em tabelas, né, nem em coluna, não, colunar, em documento, né, aquela banco de dados tradicional. A gente armazena o dado já em grafo, já conectado. Então, esse é o principal diferencial. A gente fundou essa categoria, né? Vieram outros bancos de dados em grafo depois, mas foi a Neo4j que iniciou essa categoria de banco de dados em grafo. Nossa, muito interessante. E você pode falar um pouco sobre esse modelo matemático, né? Quando você fala em modelo matemático, acho que para resolver problemas práticos, né, a gente pode utilizar algoritmos diferentes. E qual seria a diferença entre utilizar grafo e utilizar algoritmos como fila ou pilha, por exemplo? Legal, vamos lá. O algoritmo, assim, né, o modelo matemático de grafo, ele já tem essa organização de você saber o que está conectado com o quê. Lá atrás, o pessoal resolvia isso com matriz, né, de saber, eu tenho os nós e qual nó está conectado com qual. Então, o pessoal tinha todo um modelo matemático ali para conseguir resolver o problema de grafos. O problema inicial do grafo foi um matemático que ele queria saber, né, que é o Euler, né, se escreve Euler, né, mas é o Euler, que, na verdade, eu estava me aprofundando um tempo atrás nisso, assim, um outro matemático pensou nisso e desafiou, né, eu falei assim, pô, eu acho que eu me senti representado ali, eu acho que alguém falou duvido para ele ali, ele falou assim, pô, eu vou resolver isso aqui.
E ele falou assim, ó, você tá na sua cidade, você quer, né, visitar todas as cidades em volta, passando uma vez em cada ponte. E o engraçado da história é que ele não conseguiu resolver esse problema, mas ele fez o modelo. Então, cada bolinha ali virou uma cidade, cada ponte virou, né, uma aresta. Então, esse modelo, né, de representação de estrutura de dados ali, que pode ser aplicado para roteirização, né, que seria o problema inicial ali do grafo. Mas tem muita coisa de diagramas de estado, por exemplo, que a gente tem na computação, que é coisa muito base, né, da computação, que é baseado na teoria de grafos. Então, assim, é algo que já está ali no meio ali, da parte de hardware, ali, já é intrínseco da computação. Mas quando você pensa, né, os casos de uso que você pode resolver, vai desde você resolver esses problemas de roteirização até problemas, por exemplo, de detecção de fraude, de você entender o comportamento de um determinado nó, né, de uma determinada entidade. Então, você olha tudo que está em volta, tudo que está conectado com ela, e você entende muito melhor o comportamento. Então, isso você tem tudo que o pessoal já pesquisa lá, o pessoal da matemática já pesquisa faz quase, literalmente, 300 anos. A gente tem muitos algoritmos implementados dentro da plataforma. Então, algoritmo de menor caminho, por exemplo, é um algoritmo bem estudado nessa parte de grafos. Eu quero saber o menor caminho, né, que é o algoritmo que o Waze usa, por exemplo, saber o menor caminho entre duas cidades. Mas eu posso saber o menor caminho entre uma pessoa e um fraudador, por exemplo. Então, dentro da minha base de dados, eu tenho uma base de dados financeira, por exemplo. Então, tem vários casos de uso que usar grafo faz muito mais sentido que você usar uma estrutura seja de fila. A gente usa algumas coisas de fila dentro lá do grafo, claro. Mas, sim, de você usar uma estrutura tabular, por exemplo, né, o grafo faz muito mais sentido que você já tenha essas conexões nativas ali dentro. Sim, para alguns cases, a parte tradicional ela nem funciona muito bem, né? Se a gente for falar de dados societários, por exemplo, né, investigações, como fraude que você falou, o tabular ele não consegue te entregar a riqueza, né? Ele consegue, mas às vezes custa um rim, às vezes... É mais demorado. Às vezes o custo computacional às vezes é altíssimo, né? Que imagina que se você está pensando em entidades diferentes, como você citou, quadro societário, quem que é sócio de quem? Que é uma base pública da Receita Federal. Que a gente trabalha muito com essa base nos nossos clientes, inclusive. Eu junto isso com os dados, por exemplo, de uma empresa de operadora de saúde, por exemplo, para saber se tem sociedade entre o beneficiário da guia e o médico. Então, né, você está falando de médico, beneficiário, você está falando de guia, de empresa, de sócio. Cada entidade dessa no modelo relacional seria uma tabela. Então, imagina quantos inner joins ali você teria que fazer para chegar no resultado, né? Então, e no grafo isso sai de forma bem trivial, né? Bem intuitiva. E na parte didática, né? Eu acho muito didática. Eu olho aquelas bolinhas ali, eu consigo entender e eu consigo botar uma queryzinha em Cypher e eu consigo extrair o que eu preciso extrair. Mas uma coisa que eu tenho muita dúvida em relação ao Neo4j, né? Para todos nós que somos da área de dados, quando a gente olha para um grafo, a gente entende. Mas quando a gente mostra, às vezes, isso para uma área de negócio, já fica um pouco mais complicado, né? Então, quando a gente fala... eu sempre acho interessante a gente falar também de integrações com outras ferramentas. Então, também é uma dúvida, né? A Neo4j, em quais outras ferramentas que ela consegue integrar, para a gente tentar também apresentar esses resultados de forma mais didática. Só que antes de você responder essa pergunta, a gente tem um anúncio importante, né? Para fazer, a gente queria agradecer a nossa patrocinadora, a Shewater Data. Você consegue passar? Vai aparecer, galera. Vai aparecer. Apareceu! A nossa patrocinadora Shewater Data. Para quem não conhece, é uma consultoria fundada por profissionais que atuaram com o Looker e Google por anos. Eles são referências em Analytics, já atendem empresas como Netflix, Bloomberg. E para quem não conhece o Looker, tá? Essa foi a ferramenta de Business Analytics que surgiu em 2013 e introduziu o conceito de camada semântica conectada a plataformas de visualização de dados. Então, você consegue simplificar a governança, outras tabelas e o controle escalável e seguro de acessos. Bom, voltando à nossa pergunta, depois dessa parada estratégica. E galera, também tem o QR Code para quem quiser conhecer um pouco mais da história da Shewater Data e de todos os seus clientes. Então, voltando aqui à nossa pergunta,
quando a gente fala de integração com outras ferramentas, né? Sem que a área de negócio precise entrar na plataforma da Neo4j para ver a query lá que eu puxei e entreguei o resultado. Legal. É bacana, é muito boa essa pergunta, porque assim, tem muitos casos, né? Tem um livro que eu gosto bastante, que é o Storytelling com Dados, né? Que todo mundo a Bíblia ali. É a Bíblia. E o pessoal fala muito disso, né? A melhor forma de você apresentar. Então, às vezes, a área de negócio nem precisa saber que tem grafo ali embaixo do pano, né? Embaixo do capô ali, que tem um grafo rodando. Então, a gente tem... Quando eu comecei lá atrás, né, trabalhar com o Neo4j na faculdade, era bem mais limitado, o pessoal estava começando, né? Tinha poucas ferramentas, tinha praticamente o Neo4j Browser só, não tinha o Bloom, por exemplo. O Bloom foi um projeto que veio depois. Então o Bloom já é uma ferramenta mais para analista ali, para quem conhece um pouco do modelo que tá no grafo, mas, né, é uma ferramenta mais exploratória. A gente tem um dashboard que é como se fosse um looker-like ali, né, mais é para montar gráficos mais simples. Mas, por exemplo, a gente tem integração, né, esse ecossistema da Neo4j é muito forte. Então, a gente tem, por exemplo, você pode acessar via API, por exemplo, e extrair o seu dado no formato de uma tabela, no formato de JSON e colocar numa ferramenta. A gente tem um conector de BI que integra com o Looker, inclusive. Então, tem esse ecossistema para conectar ali na Neo4j é muito robusto, né? Então, a gente tem integração nativa com Spark, com Databricks, Snowflake, com Microsoft Fabric, né? Para atender todos os players ali, né? Mas então a gente tem esse ecossistema é muito robusto, né? Então isso que é interessante, que a gente tem essa parte, né, do banco de dados que é nativo em gráfico, já é um baita diferencial, mas tudo que tem em volta também de integração, a gente tem o nosso CPO, que é o Sudhir, ele veio do Google, né? Então ele está há um tempo já na Neo4j, ele trouxe muito essa visão de deixar esse produto robusto, né? Então a gente, se você olhar os últimos anúncios da Neo4j, é tudo nessa linha de integração mais... Deixar a ferramenta cada vez mais amigável, mais fluida, né? Assim, não precisar ter, assim, que você falou, exigir que a pessoa entre na plataforma da Neo4j para consumir os dados, né? Então ele pode ir lá direto do Databricks dele. A gente tem uma biblioteca lá de visualização em Python, que do Databricks dele consegue renderizar o gráfico, né? Então não precisa nem abrir a plataforma da Neo4j. Então isso evoluiu muito nos últimos anos, né? Isso é algo que é importante, né? Porque para o usuário de negócio, né? Às vezes faz sentido você mostrar o gráfico. Exato. Às vezes faz sentido você mostrar uma tabela, né? Eu vou gerar. A gente tem casos, por exemplo, de recomendação que a gente chama de pedido perfeito, né? O vendedor vai numa loja, a gente sugere o pedido baseado todo o contexto, baseado no que aquela loja já comprou, no estoque, então, né? Todo o contexto do gráfico. Mas a sugestão de pedido em si é uma tabela. Entendeu? Então não tem necessidade de ser um grafo em si, né? Pode ser, mostrou uma tabela, falou, você vai vender isso aqui nessa loja, tá ótimo, tá resolvido o problema. Com certeza. Falando agora um pouco sobre essa relação um pouco mais didática com o usuário, vocês têm alguma ferramenta que facilite a utilização? Dando uma olhada lá no site de vocês, eu passei rapidamente sobre o GraphRag. Você pode explicar mais ou menos como é que ele funciona? Legal. A parte de ferramenta que a gente tem o Neo4j Browser, que é uma ferramenta mais de executar query. A gente tem o Neo4j Bloom, que é uma ferramenta mais para cientista ali, né, o pessoal mais raiz ali, não sei dizer. A gente tem, né, que é mais vinculado a código mesmo, que vai escrever o Cypher lá, que é a nossa linguagem de consulta. A gente tem o Neo4j Bloom, que é uma ferramenta mais exploração. Então, às vezes é um analista de dados que ele conhece o modelo, mas ele não necessariamente precisa saber Cypher. E a gente tem o Dashboards, que é voltado para a final. Essa parte do GraphRag é algo que veio mais recente, né, que é uma técnica de você... que aí é onde conecta, né, onde deu o boom muito nos últimos anos, últimos meses, né, vamos assim dizer. Último ano mesmo. Último ano, né? Desde que veio lá no longínquo tempo que saiu o ChatGPT, né? O que acontece, né? A gente tem uma situação com as LLMs, né? De você ter alucinação, né? Você fazer uma pergunta e ela alucinar, né? Então, tem vários casos emblemáticos, né? De a pessoa fazer uma pergunta para fazer uma conta, né? E não consegue. Porque é um modelo de linguagem, né? Ele vai pegar a sua pergunta, transformar num vetor e buscar o que está similar ali na base de dados. E aí, o que aconteceu, né? A gente teve a parte do RAG, que veio como, né? Você buscar uma informação numa base de dados.
para trazer mais contexto, né? Trazer mais, enriquecer a pergunta do usuário. E aí você ajuda a LLM a responder aquela pergunta. E o pessoal começou a fazer com bases vetoriais, com bases relacionais, e aí quando saiu, né, inclusive saiu o time de pesquisa da Microsoft e o time de pesquisa do Google soltaram meio que uma semana de diferença, há um tempo já isso, artigos falando, ó, esse problema de alucinação se resolve com GraphRag, que é você fazer essa técnica do RAG, que é buscar informação em uma base de dados, com grafo. Por quê? Qual que era o problema da alucinação? Não tem contexto. O que grafo traz? Contexto. Então, quando você busca no grafo, né, e faz uma busca ali e traz esses nós com tudo que está em volta dele, você traz o contexto para ajudar a responder a pergunta dele. E aí essa que é algo que tem muitos clientes nossos utilizando, que é você fazer um chat lá e ele fazer uma pergunta, ele transforma aquilo lá numa consulta Cypher, que pode fazer uma busca, inclusive, vetorial no grafo, que o grafo pode ser uma base vetorial, você pode pegar um vetor e colocar numa propriedade do nó, e você faz essa busca híbrida, né? Então, isso do GraphRag é uma técnica de você fazer, né, conectar uma LLM, então a gente tem todo um ferramental para isso, então tem ferramentas de aceleração, tem um package de Python lá, que é Neo4j, GraphRag lá, então você tem pacotes já para acelerar e para ajudar quem está trabalhando com isso já conectar muito mais facilmente. Então tem integração com o LangChain, com o LlamaIndex, então todo esse ecossistema a gente tem integração nativa já com o Neo4j para fazer essa... vocês entregam também dentro da ferramenta o front do conversacional ali do chat? Não? O front a gente tem uma ferramenta que é um acelerador. A gente tem dentro do Neo4j uma... que vai soar muito comum para quem é para o ambiente de inovação, mas a gente tem o Neo4j Labs, que é um... Legal, mas é importante. Que é um site lá para vocês entrarem, vocês vão ver que tem vários projetos que surgem como um projeto Neo4j Labs, e depois eles viram um produto Neo4j. O próprio Bloom aconteceu isso. O New Dash, que é o nosso ferramenta Dashboards, aconteceu isso, que agora ele virou o Dashboards. O Apoc também, que foi uma ferramenta que surgiu no Labs e acabou virando parte do produto. Então, tem uma ferramenta que chama New Converse, que é uma ferramenta de você criar agentes lá, e ele cria um chatbot para ir conectado na sua base Neo4j. Você configura lá os agentes e os prompts, e ele conecta na sua base Neo4j. Pô, show. E esses projetos... já estou saindo um pouco aqui do contexto aqui do roteiro, mas esses projetos são projetos internos de vocês, então tem um laboratório, esse Labs de vocês, é um laboratório interno que vocês fazem a experimentação e vocês lançam no mercado depois? Ou pode ser qualquer empresa conectada a vocês? Eu ia perguntar a mesma coisa. Então show. Estamos conectados. Boa, já tem um Boa. Então, esse Neo4j Labs, a gente tem... A própria Neo4j tem uma versão open source, uma versão community, né, que é uma versão aberta. Ela tem as limitações, né, roda num single node, a parte de permissionamento, né. Mas ele é uma ferramenta excelente, principalmente para quem está estudando a ferramenta e implementando em pequenos projetos. A gente tem vários desses projetos que já estão no GitHub. Então a gente tem, por exemplo, um que chama LLM Graph Builder, que é uma interface, inclusive, em React, que você conecta. Tem uma versão live, inclusive, depois a gente pode deixar o link aí na descrição do podcast, que você conecta, por exemplo, você pega os seus PDFs, você cria uma base Neo4j, por exemplo, no nosso ambiente de sandbox, e pega os seus PDFs, usa uma LLM para transformar esses PDFs num grafo. E ele já gera o chatbot lá. E é uma ferramenta que já tem o código no GitHub, já está aberta. Não é uma ferramenta, assim, não é um produto Neo4j com suporte oficial, mas é uma ferramenta Neo4j Labs. Uma hora vai virar um produto? Muito provável, muito provável. Porque, por exemplo, a parte de agentes, a gente já tem, dentro da ferramenta do nossa ferramenta SaaS. Então já é algo que é um produto com suporte oficial. A parte de GraphQL, por exemplo, é algo que surgiu como uma ferramenta, uma library lá no nosso Neo4j Labs e virou um produto dentro do Aura. Então, é algo assim que quando está no Labs já fica aberto para a comunidade, que a Neo4j tem muito essa pegada de atender a comunidade também. Tanto que uma das metas da empresa é o aumento de desenvolvedores, que hoje no mundo inteiro, se não me engano, já está em mais de 250 mil, se não me engano, desenvolvedores que usam a plataforma. Que usam a plataforma da Neo4j. Da Neo4j. Então, que já ou tiveram algum contato, ou que já fizeram alguma conta no Sandbox, né? Que tiveram algum contato e está ali no nosso ecossistema. E aqui na América Latina a gente está aumentando muito esse número também com as ações que a gente está fazendo.
Então, ações como essa, por exemplo. Com certeza. Durante a nossa conversa, você comentou sobre vários tipos de linguagem, a linguagem Cypher, que é a própria de vocês, né? Falou sobre Python, alguns frameworks em Python e React. Você pode me falar um pouco, comentar um pouco por que vocês desenvolveram a própria linguagem, falar um pouco sobre termos de complexidade e limitações? Legal, vamos lá. O Cypher, ele é uma linguagem de consulta, tá? Ele surgiu com esse nome Cypher, né, por causa desse gosto do fundador, né, até, né, o nome era para ser New, era para ser só New, o nome tanto que, acho que, se não me engano, na Suécia está registrado como New Technology. Sério? Só que era até algo que ele falou uma vez, acho que foi na minha reunião de onboard, acho que foi que ele falou assim, não, mas pessoal, por que não foi só New, né? Por que 4J? Ele falou, gente, a gente era uma startup, né, a gente é uma startup ainda, né, de certo modo, já está em série F já, mas né, a gente é considerado uma startup ainda. Mas lá atrás, o domínio new.com tinha acabado de sair o filme do Matrix, custava $8 mil. E New4j custava $8. Nossa! E aí falou, gente, startup, né, vamos do mais barato, vamos economizar recurso aqui. E tudo era 4J, né, por causa do Java, né, a New4j foi feita em Java, então virou o New4j, né, então acabou, daí que surgiu o nome da empresa. Mas aí o Cypher, ele como a gente foi o primeiro, né, o primeiro banco de dados em grafo, a gente criou esse padrão, né, então o nome do padrão da linguagem acabou virando um padrão ISO, inclusive, a gente tem o GQL, que é o Graph Query Language, igual a gente tem o SQL, que é o de banco relacional, a gente tem o GQL, que é o Graph Query Language, que é um padrão ISO, que ele foi feito baseado no Cypher. Então ele tem, né, esse padrão que está sendo adotado por outras empresas que trabalham com banco de dados em grafo, mas foi a New4j que está sendo baseado no que a New4j implementou. Então a gente tem essa vanguarda aí que está fazendo esse caminho, né? Porque tem alguns outros bancos de dados que tem Spark, ou tem algumas outras que têm linguagens diferentes. E eu falo de linguagem de consulta, né? E aí, em relação à linguagem de programação, a gente tem drivers. Então, eu tenho, por exemplo, um driver para Python, para você conectar, usando Python, conectar na base do New4j. Tem isso com suporte oficial. Aí com suporte oficial tem para Go, para .NET, para JavaScript, para Java, né, obviamente. Eu estou esquecendo algum. Aí tem, como a comunidade é muito forte, isso é algo que a gente fomenta muito, a gente tem driver para Rust, tem driver para PHP. Então, que a própria comunidade fez, não? Então a gente tem no nosso site lá, mas a gente destaca, fala, isso aqui é feito e mantido pela própria comunidade. E para a galera que está assistindo, como é que entra nessa comunidade? Vamos lá, a gente tem uma comunidade, a comunidade, a gente tem um canal no Discord, a gente tem o community.new4j.com, que são os canais globais. Mas como a gente sabe que existe uma barreira de língua, né, que, né, infelizmente, né, se for ver, 5% das pessoas do Brasil falam inglês, né, então a gente começou a fomentar essa comunidade local, então a gente tem um grupo no WhatsApp, que hoje aqui, né, a gente está em novembro de 2025, já está com 500 pessoas, a gente já chegou a 500 pessoas da comunidade, é um grupo no WhatsApp. Daqui a pouco vai ter que criar outro grupo, né? Porque vai chegar ao máximo, né? A gente já tem a comunidade no WhatsApp mesmo, já tem vários grupos, já tem um grupo geral, tem um grupo de vagas, que começou a surgir muitas vagas, é uma notícia muito boa. Boa. Para grafo. Para grafo, porque assim, clientes nossos começaram a pedir, parceiros nossos, tem muitas empresas parceiras que entregam projetos no New4j que começou a pedir, então a gente criou um grupo só para vagas. E tem um grupo só para GraphRag, que é só para essa questão, porque o pessoal começou a tirar tanta dúvida de GraphRag que a gente fez um grupo só para GraphRag. Que legal, então, a gente vai botar na descrição do vídeo aqui. A gente tá começando a criar esses subgrupos aí para não ficar aquele grupão geral, né? Claro. Sim, faz sentido. Para aproveitar que a gente está falando de startups e de comunidade, Neo4j tá programa, né, de startups. Vocês lançaram, não sei se eu estou falando corretamente, vocês lançaram um hub de startups. E explica pra gente, pro pessoal que está assistindo. Legal. Vamos lá. A gente tinha um programa de startup que, assim, só para dar um contexto, né, dar um pouquinho mais de contexto. Colocar mais alguns nós aqui na mesa. Desculpa. A gente tem um modelo, né, que é on-premise, né, que a empresa, né, pode baixar o programa Neo4j e instalar no seu servidor, né.
A gente tem o modelo SaaS, né, que é o modelo Software as a Service, que é o Aura, né, que você cria uma conta lá, a gente cria no nosso servidor. Inclusive tem uma versão free, que você consegue criar no Aura Free lá. Tem uma limitação de até 200 mil nós e 400 mil relacionamentos, mas isso já resolve muita coisa. Muito problema é que às vezes você quer testar alguma coisa, você não quer instalar nada na sua máquina, você sobe lá e fica lá uma base, né, com essa limitação. Mas o que acontecia? O nosso programa Startup antes, a gente dava uma licença do Neo4j Enterprise, que é para a pessoa instalar na própria máquina. Só que a gente sabe, né? Às vezes a gente, como cientista, como desenvolvedor, não tem muita aquela habilidade de infra, de configurar um servidor, de configurar Falou .conf ali, você já dá uma gastrite, já, dá um arrepio já, né? Então, não era todas as startups que tinham essa capacidade técnica mesmo, alguém ali com capacidade para fazer a instalação e fazer a configuração, refinar, né? Porque instalar ali, a gente, né, seguindo o manual, você instala, mas o refinamento ali era mais complicado. Então, a Neo4j mudou, né, até para essa questão da IA generativa, né, de a gente ser essa camada de dados para IA generativa, né, a Neo4j está muito com esse propósito, né, de ser essa camada de dados para IA generativa. A gente começa a ter o objetivo é investir $100 milhões em pelo menos 1.000 startups em créditos do Aura. Além de créditos, a gente dá, dependendo do nível que a startup está de investimento, de maturidade, é uma quantidade, mas pode chegar até $16 mil, a quantidade de créditos, que $16 mil, gente, é muitos milhões de nós. Então dá para fazer muita coisa. Então já tem empresas do Brasil que já conseguiram esse programa, inclusive, a gente está bem feliz. Já, logo, bem breve, vai sair cases públicos de startups. Que legal. Tem umas startups muito da hora. E a gente, a ideia é a startup vir, a gente dá um apoio técnico, inclusive, que não é só, né, aqui, ó, tá aqui a vara, daqui. Claro. Não, a gente senta ali, pesca junto, né, os dois peixinhos para ensinar a pessoa ali, a startup a operar a ferramenta, né, configurar tudo. Então a gente tem esse apoio técnico com os créditos, então mudou essa forma, né, de investir nas startups, né? Então a gente deixou de dar só uma licença ali, e a gente está dando todo o acesso, trazendo, né, praticamente abraçando a startup aí e apoiando nessa jornada de grafo. Né? E quais são os critérios que vocês utilizam para avaliar se a startup pode entrar no programa ou não? Legal. Aí o critério que tem, né? Tem os critérios básicos ali, que é a startup ter um site, ter uma... um site. Tem que ter um site, tem que ter um e-mail válido ali, não pode ter qualquer pessoa lá se cadastrar. Mas existe uma análise feita no time do Global da Neo4j de você analisar a maturidade que está para definir o quanto que eles vão investir, né? Justamente para saber assim, se é uma ideia muito embrionária ali que o pessoal está só testando, que às vezes vão dar, por exemplo, $1.000 só para conseguir sair do lugar ali e conseguir, né, fazer um uso inicial, ou se é uma startup que já está mais madura, que pode chegar até os $16 mil. Então tem essa avaliação para ver se faz sentido, se é um problema de grafo ou não, porque tem isso também, né? Apesar de eu ser apaixonado por grafo, se eu falar de grafo o dia inteiro, a gente sabe que não é uma bala de prata, assim. Sim, tem problema, assim, problemas de, por exemplo, séries temporais super complexas, que às vezes, séries temporais mais simples a gente responde às vezes com grafo, mas às vezes séries temporais muito complexas, tem ferramentas que resolvem melhor. Ferramenta de análise de log, análise de streaming de IoT. Você não vai pegar o seu IoT lá e colocar cada medição da volumetria, da telemetria e colocar no grafo. Eu achei engraçado você dar esse exemplo, porque antes da gente começar esse podcast e tudo mais, estava conversando com ela, né? E a gente estava pensando, quais perguntas que a gente vai fazer? Uma das questões que surgiram foram, qual a diferença em utilizar séries temporais e utilizar grafos para resolver um problema? Eu sei que, por exemplo, tanto grafo quanto séries temporais, você consegue detectar fraude. Mas em que momento séries temporais é mais eficiente, em que momento o grafo é mais eficiente? Legal. Eu vejo assim, a combinação, né, de você usar grafos com séries temporais pode ser algo muito bom, porque você explorar o melhor dos dois mundos. Porque se você olhar a série temporal, ela é muito boa para assim, achar, por exemplo, sazonalidade, mas quando você precisa cruzar muitos dados na série temporal, aí já não faz muito sentido. Entendeu? Quando você faz... Às vezes o padrão de transações, por exemplo,
ele caracteriza uma fraude. Sim. Mas às vezes é o padrão contextualizado. Então é o cara que ele fez uma compra em uma determinada loja usando um celular, depois ele fez uma outra compra usando outro celular, depois ele fez outra usando o primeiro celular que ele usou. Então numa série temporal, essas relações, às vezes é mais difícil você trabalhar com elas. Mas a parte de sazonalidade você detecta muito bem com uma série temporal. Um profit da vida, por exemplo, lá no algoritmo da Meta lá, por exemplo. Então, às vezes você combinar, você usar, por exemplo, o grafo como para gerar um feature, gerar as features, fazer um processo de feature engineer ali, de usar o grafo para gerar uma feature para ser analisado por uma rede neural, por exemplo. Então, você combinar isso, né, eu não gosto de ser purista de falar, não, né, usa grafo para tudo, né? Às vezes é tipo assim, ó, você tem até aqui você vai com grafo, né? E você combinar as coisas, cada ferramenta no seu... Então, dificilmente você vai falar, não, eu vou colocar grafo na empresa inteira e vai resolver todos os problemas. Não, tipo assim, tem problemas que você vai combinar, você vai usar o grafo para gerar uma feature, vai usar essa feature ali com outro modelo lá de machine learning, por exemplo. A gente tem coisas de machine learning dentro da nossa biblioteca lá de Graph Data Science? Tem muita coisa lá dentro. Tem muito algoritmo de grafo lá dentro. Tem uma parte de machine learning? Tem. Mas ali tem a parte de regressão logística, entendeu? Uma parte mais simplificada, que você pode usar essas features para fazer uma regressão. Mas às vezes você quer fazer um modelo mais complexo, combina com uma outra ferramenta que é especialista, né? Então, essa combinação eu vejo que traz muito potencial. Sim. Até uma dúvida até um pouco mais tech, e isso foi diretamente da nossa comunidade, do Código Carioca, que o pessoal perguntou de lá. Você falou um pouco da Aura, né, na Neo4j Aura. Então, como que a gente consegue escolher entre ou escolher a Neo4j Aura ou instalação self-hosted numa VPS? Legal. Se você instalar ele tipo, né, na sua máquina, no seu servidor, você tem a vantagem de ter mais controle. Então, você consegue mexer nas configurações, né, aumentar cluster, diminuir cluster. Você tem Tem muita coisa que no Aura você consegue fazer, né? Criar réplicas de leitura, tudo, né? Mexer no cluster. Mas você tem isso via uma interface. Então, você tem uma limitação ali, né? De o que você pode fazer ou não. Então, por exemplo, uma limitação que tem no Aura, que até hoje ainda não tem, você executar como se fosse funções customizadas, né? Você criar um plugin Java, você não consegue rodar no Aura, por questão de segurança. Porque senão a pessoa vai lá, cria um plugin ali com uma falha, né, uma vulnerabilidade, coloca no Aura e coloca o servidor em risco, por exemplo. E no Self-Managed você já consegue fazer. Você consegue fazer o seu plugin lá e colocar. Você tem essa liberdade, mas, né, como eu já fui aqui, né, trabalhei como arquiteto, você tem o trade-off, né? Você puxa a balança de um lado, ela vira do outro. Então você tem que escolher, por escolhas, né? Então, se você faz isso no self-managed, você tem essa liberdade maior de configuração, mas você não tem, por exemplo, cada vez que sair uma versão nova do Cypher, da linguagem, você vai ter que abrir o seu servidorzinho lá e atualizar e fazer a manutenção. No Aura já é automático, já é a nossa equipe que cuida disso. Então, tem esse balanço, né? Então, para startup, a meu ver, faz muito mais sentido você ir pro Aura. Porque senão você precisa se preocupar, né? O negócio, o modelo pedir pizza pronto. Fala, você pediu, ela tá pronta em casa. Você não precisa... é muito legal fazer pizza em casa, é muito legal. Mas você precisa ter um forno, você precisa ter... Com certeza, você precisa ter habilidade, você tem que ter uma estrutura. estrutura. Então, eu acho que para startups faz muito mais sentido ir pro Aura. Você pega, por exemplo, grandes bancos... o pessoal eles precisam ter o controle, eles precisam ter algo mais ali, que precisa estar dentro do ambiente deles. Então tem clientes nossos são de governo, por exemplo, tem informação super sensível ali que tem uma lei que não deixa colocar em nuvem, por exemplo. Caramba, então é algo que, o pessoal da nuvem já está resolvendo isso. Mas... Eu não sabia que tinha lei para isso. Caramba. Porque a soberania, existe uma nuvem. Soberania de dados? Que a soberania, tipo assim, você tem uma soberania em cima dos dados do país, né? Então, é algo que as nuvens estão fazendo, né? Todas as nuvens têm isso agora. Eles têm uma versão self-managed da nuvem. Então, você meio que, eles instalam a nuvem, seja de Google, AWS ou Microsoft, dentro do governo. Então, fica como se fosse uma nuvem local. É meio estranho isso, mas como se fosse uma nuvem local. Então, mas é uma restrição que alguns setores têm.
Então, tem setores, mas assim, para startup, assim, o padrão vai pro SaaS que vai ser feliz. Nós usamos durante um tempo o VPS, eu me arrependi amargamente e a gente contratou o serviço de nuvem mesmo, assim, na verdade foi de infra, né, como um serviço. E aí foi muito mais fácil pra gente e a gente conseguiu Você não tocar. precisa se preocupar, né? Não precisa. Trocar HD a cada 6 meses. Exato, tá doido. Não. Sem queria aproveitar aqui que a gente está falando de startup. Para quem não conhece a gente ainda, nós também somos uma startup. Nosso produto mais conhecido é o Código Carioca, que é uma comunidade com o objetivo de popularizar a cultura data-driven no Rio de Janeiro, né? Falar sobre a importância dos dados, modelos, ferramentas, atualização do mercado. A gente está sempre organizando eventos, chamando pessoas com notoriedade, tanto do mercado quanto da academia, para falar sobre essas questões. Mas nós começamos como uma startup especializada na criação de modelos matemáticos para ajudar pesquisadores e empresas, principalmente da área da saúde, na tomada de decisão. Interessante. Que é chamada BES. Chamada BES. E a BES agora ela acabou de lançar, nós lançamos, né, o nosso primeiro software, que é um software para análise estatística, então você automatiza todas as suas análises, é muito focado para laboratórios de pesquisa e pesquisadores. E o mais interessante, a gente está falando de IA, tá falando de RAG, estamos falando de hype, etc. Mas a BES ela não utiliza IA. Então, tudo que você entrega de análise estatística, para não ferir, né, nenhum conceito ético das pesquisas laboratoriais e dos clientes que a gente foi acumulando em 4 anos aí de atuação, a gente não pode usar IA e nunca usaremos para esse tipo de análise. Então, a gente consegue entregar nas mãos aí dos pesquisadores e de todo mundo que produz ciência insights voltados para a base estatística, né? Legal. E iremos em breve usar Neo4j. Eu estava engatilhado essa daqui. Já está nos nossos planos. Tá no radar. Não, o projeto já está desenhado. Submete no programa lá. Iremos. Hoje a gente vai catar vocês aí para a gente apresentar o projeto. Legal. Que tem muita coisa boa vindo. Muito bom. Tá? E deixa eu voltar um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre a tua trajetória de vida. Eu sei que você também é professor, né? E como que você vê a importância, né, de você você já esteve em startups, e se você puder contar um pouquinho também qual era o core da tua startup, qual a importância que você vê, né, na educação, porque a Neo4j, ela está muito ligada a bootcamps, né? As certificações são gratuitas, tudo bem que é em inglês, mas são gratuitas. Só um parênteses, essa semana saiu agora o botãozinho para traduzir para português. Sensacional. Notícia quentinha. Caraca. Notícia quentinha. Top, galera. Em primeira mão aqui, galera. Furo de reportagem. Furo de reportagem. Então, qual a importância que você vê, né? Isso tanto na tua carreira, quanto para a Neo4j, e no geral, né? Boa. Não, eu sempre acreditei muito assim, nessa parte de educação, porque é algo que, até para, né, contar um pouco, né, de curiosidade, como que eu comecei eu trabalhava como desenvolvedor .NET, mexia com .NET, e uma vez um cara que trabalhava comigo na Unicamp, ele falou assim, você não quer dar uma palestra sobre .NET? Eu falei, palestra sobre .NET, assim, como assim, né? Ele falou, não, tem uns alunos lá, vai ter uma semana lá de computação, você não quer, né, falar o que é .NET, da onde está indo, para onde está, né, da onde que veio, para onde está indo. E eu fiz uma apresentação bem simples, assim, né, de o que é, como começou. Eu comecei a trabalhar no ASP clássico lá, né, que Deus o tenha, mas tem muita empresa que ainda tem. Então eu comecei assim, né, eu falei, né, eu montei uma apresentação bem tranquila. E a minha namorada, né, que é a minha esposa, ela falou pra mim, você tem que fazer isso. Falou assim, eu vi o brilho no seu olho, assim, quando você falava, assim, né, como que você gosta de transmitir. E eu, né, apliquei para uma vaga, que justamente nesse lugar que eu dei a palestra, eu apliquei para uma vaga de professor, virei professor, assim, e eu comecei a dar muito aula. Quando você começa a dar aula, virar professor, você tem que pegar a aula que aparece, né? Então, pegava aula, assim, de arquitetura de computadores. Eu, não era uma coisa que eu tinha muita afinidade, eu tive que estudar. E aí isso foi legal, porque assim, eu tinha que estudar,
me aprofundar naquele tema para conseguir, né, produzir os materiais, Com tudo. certeza. Depois, quando você vira professor mais velho, você, né, tem o poder de escolher a disciplina, mas no começo você não tem, você tem que pegar o que Não tem aparece escolha, não. ali. Então, assim, aí eu comecei a perceber, né, que eu comecei a fazer muita diferença, né, na vida dos alunos. Então, eu pegava aluno, assim, que era motorista e, né, assim, beleza, é uma profissão digna, mas, assim, pra área, ele estava fazendo um curso porque ele queria... Sim, é uma profissão muito intensa, cansativa pra caramba. E ele queria assim, né, mudar para a área de TI, porque é uma área que estava bombando ali, né, na época, isso em 2016, já tava esse boom. E eu lembro que esse rapaz, ele tinha quase 40 anos, e falou assim, mas, professor, você acha que eu tô velho, assim, para aprender? E na época eu tinha, tipo, 26 anos eu tinha. E, assim, ele era 10 anos mais velho que eu, e eu falei pra ele, meu, você tem vontade de aprender? Tem. E ele, assim, se dedicou muito, ele se formou e, assim, mudou a vida dele, assim, ele melhorou, assim, evoluiu muito na área de TI, ele tá muito bem. Então, assim, eu comecei a perceber isso, é o poder que a educação tem pra, tipo assim, pô, a pessoa conseguir, né, mudar de carreira, conseguir, né, trilhar um caminho que a pessoa quer trilhar ali. E eu comecei a ter vários casos assim, né? Então eu comecei a investir muito nisso, sabe? De meu tempo livre, inclusive, de fazer palestra, de fazer bootcamp, de fazer coisas assim, né? O pessoal fala, é o night job ali, sabe? Coisa fora do contraturno ali. Isso mesmo. Eu sou embaixador do GDG, né? Do Google Developer Group lá em Campinas. Então eu ajudo o pessoal, né? De vez em quando eu ajudo o pessoal ali nos eventos. Então a gente tem essa... eu sempre tive essa pegada, assim, né, de juntar educação e tecnologia, porque eu sei o poder que tem a educação, né, o poder que a educação tem de transformar vidas, e junto com tecnologia, para mim, isso aí é algo que é uma paixão minha. Então, sempre que eu posso, eu tô compartilhando conhecimento, um pouquinho que eu sei, eu tô compartilhando, então acho que é uma via, assim, que eu vejo que acho que a única via que a gente tem de mudar o mundo mesmo é transmitindo conhecimento. E agora com IA, mais ainda, né? Porque essa parte de IA generativa, ela tem essa capacidade, né, vou colocar entre aspas aqui, de substituir lá o pessoal que é mais júnior, mas esse pessoal que é mais júnior, eles precisam virar pleno e virar sênior de alguma forma. E como que eles têm que fazer isso? Os pessoal que é mais sênior tem que transmitir esse conhecimento para quem é mais júnior. Porque, né, para evitar esse gap, né, de carreiras que pode ter. E para mim isso aí é com educação, é com, né, transmissão de conhecimento. Não tem? Pegando esse gancho, eu queria que você falasse um pouco sobre... A Neo4j recentemente fez uma parceria com a DIO, né? Isso. Eu até cheguei a assistir uma live, achei muito boa. Eu acho que foi uma parceria sensacional. Vocês têm planos para fazerem parcerias com outras empresas, assim, outros bootcamps? A pessoa que está assistindo agora, ela ainda consegue se inscrever para participar? Sim, a parceria com a DIO foi uma parceria a gente montou um bootcamp, são mais de 50 horas de conteúdo gratuito. Tem 3 projetos práticos, assim, a plataforma deles é muito legal. E eles são uma startup de educação, né? Eu queria até mandar um abraço pro Iglar Generoso, que é o fundador lá, que é um amigo também de longa data. E a gente fez essa parceria e a gente montou esse bootcamp, são 10 mil bolsas gratuitas. Agora, enquanto a gente está gravando isso aqui, já tem 4 mil inscritos, então tem só 6 mil bolsas, já está diminuindo bastante. Então tem muita gente fazendo. E é desde o básico mesmo, assim, tem toda uma metodologia de educação própria da plataforma. Então tem essa iniciativa, a gente está com outras iniciativas, por exemplo, a gente tem da Soul Code, que a gente fez um curso para um grupo mais restrito ali, mas é só para mulheres. Então foi uma atividade mais voltada ali para a diversidade mesmo, né, para trazer essa capacitação para mulheres ali para dentro do Neo4j. Foi um bootcamp mais síncrono, né? Não foi esse modelo da DIO, é assíncrono. Então a gente está com esses planos de, sejam esses meetups, sejam esses bootcamps de assim, evangelizar, né? Disseminar, né, o conhecimento de gráfico, e a gente sabe que é um conhecimento fundamental para essa parte de IA generativa e algo que, assim, não é mais futuro, né? Já é presente. Sim. Então a gente está com esses investimentos de investir em comunidades mesmo, em ajudar as comunidades a crescerem com esse programa, seja com o programa Startup. A gente tem o nosso Graph Academy também, que é em inglês ali, mas já tem agora essa opção de traduzir para português também, que tem muito curso legal lá em várias áreas diferentes lá de grafo. Então a gente tem essa pegada de fomentar a comunidade mesmo, a gente está trazendo isso
pro DNA da América Latina, né? Mais especificamente nossa, o Brasil, maravilha. que a gente tá com essa missão aqui nos próximos anos. Acho que a gente está precisando muito. Sim, Com sim. certeza, com certeza. Rio de Janeiro, então, traz pro Rio, traz É, pro Rio. no Rio, com certeza. Mas isso do Rio de Janeiro é legal, porque teve uma pessoa da comunidade lá da Neo4j que ele me cobrou, assim, o pessoal falou, ô, você tá fazendo meetup em São Paulo, mas e o Rio? Eu falei, não, calma que vai chegar. Vai chegar, chegou, E chegou, galera! E chegou. Bom, pessoal, com isso a gente encerra, que agora a gente tem que ir para o meetup da Neo4j, Boa. né? Ele, muito obrigada pela tua presença, foi sensacional, queria agradecer bastante bom. essa parceria aí também com a Neo4j, foi incrível. E agora uma dúvida que eu tenho, o que significa seu nome? O meu nome, vamos lá, tem uma origem bíblica. Boa, Eu imaginei. achei que fosse. O significado bíblico é porque meu pai me livrou da espada de Faraó, alguma coisa assim. Caramba. Era o Eliezer, era filho de Moisés. Tem vários Eliezers na Bíblia, mas um dos primeiros foi esse daí. Foi. Ó, vai ter um significado. Nossa, achei Ó. forte, achei E é maneiro. o nome, achei. você perguntou da pronúncia, eu achei até que você ia perguntar do meu nome, porque para os estrangeiros é terrível para Pô, pronunciar. é mesmo, sério? diz Porque- uns exemplos aí. Porque tem duas vogais meu nome, e aí Ah. duas vogais para quem é estrangeiro no inglês é terrível para Pra pronunciar. pronunciar. Aí o pessoal chama eu de Eli, né? Porque o pessoal chama eu de Eli, Ah, aí virou. ele... Foi pros gringos virou Eli. É Mas lá, é mais fácil. curiosidades. Mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, a parceria, e contem sempre com a Neo4j, sempre que vocês quiserem que venha bater Nossa, papo com sobre certeza. assuntos específicos. É só se programar, avisar uma semana antes que eu venho aqui pro Rio pra gente gravar. show. Nossa, Que a gente show. gosta, muito Maravilha. Bom, para você que está acompanhando a gente, fica ligado, já segue o nosso canal no YouTube, que toda semana a gente vai lançar mais um episódio com pessoas maravilhosas como o Eliezer Com certeza. e empresas como o Neo4j. Obrigada, gente. Obrigado. Valeu, pessoal.